Olá, meu nome é André e eu faço você muito bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. No episódio de hoje vamos seguir a série sobre o Livro de Mórmon comentado, que também complementa o estudo semanal do Vem e Segue-me. No capítulo de hoje, no episódio de hoje, vamos estudar sobre o capítulo de 2 Nef 27. Lembrando que eu sigo essa ordem desde lá da introdução do Livro de Mórmon, abordando cada um dos capítulos, trazendo comentários sobre os capítulos, algumas lições que podemos aplicar sobre cada um desses capítulos. Também eu relembro que a minha intenção não é fazer uma cobertura completa da doutrina, dos princípios, fatores históricos e geográficos de cada capítulo, mas pegar alguns pontos picadinhos assim, para que a gente possa abordar de uma forma diferente, mas tirando lições valiosas que nos ajudam a conectar com o Salvador Jesus Cristo. Então vamos hoje estudar 2 Nef 27. Faço você muito bem-vindo. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, O Caminho do Discipulado, no YouTube, ou seguir no Spotify. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Telegram, e os links você encontra na descrição desse episódio. Muito obrigado a todos que têm ouvido, assistido e compartilhado os episódios em grupos WhatsApp com amigos, familiares, conhecidos, e tem sido muito bom saber que cada vez mais pessoas têm conhecido o canal O Caminho do Discipulado. Lembrando que também temos outras séries disponíveis aqui no canal, temos uma série sobre livros comentados em formato de audiobook, aliás, livros em formato de audiobook, né? Alguns na íntegra, outros em resumo, que você pode acompanhar aí os episódios também aqui no canal. Temos uma série sobre a vida e ministério dos profetas, temos uma série sobre as orações dedicatórias dos templos do Brasil. Um a um, você pode ir acompanhando aí o desenrolar dessa série que eu tô gravando, tá bom? Então, muito obrigado pela sua companhia, faço você muito bem-vindo e, como de costume, eu vou fazer a leitura na íntegra aqui do capítulo de hoje, que é 2 Nef 27. Após a leitura, então vamos para os comentários e lições deste capítulo. Segundo Nef 27. Eis, porém, que nos últimos dias, ou seja, nos dias dos gentios, sim, eis que todas as nações dos gentios e também dos judeus, tanto os que vierem a esta terra como os que estiverem em outras terras, sim, em todas as terras do mundo, eis que estarão embriagados de iniquidade e de toda sorte de abominações. E quando esse dia chegar, serão visitados pelo Senhor dos Exércitos com trovões e com terremotos, e com um grande estrondo, e com borrascas e com tempestades, e com a chama de fogo devorador. E todas as nações que lutarem contra Sião e que a mortificarem serão como o sonho de uma visão noturna. Sim, acontecer-lhes-á como o esfomeado que sonha e eis que come, mas acorda e sua alma está vazia. Ou como o sedento que sonha e eis que bebe, mas acorda e eis que está fraco e sua alma tem apetite. Sim, será assim com a multidão de todas as nações que lutarem contra o monte Sião. Pois eis que todos vós, que praticais iniquidades, detende-vos, assombrai-vos, porque gritareis e clamareis, sim, estareis ébrios, mas não de vinho, e cambalareis, mas não com bebida forte. Pois eis que o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, porque eis que haveis fechado os vossos olhos, e haveis rejeitado os profetas, e ele vendou os vossos chefes e os videntes por causa da vossa iniquidade. E acontecerá que o Senhor Deus vos revelará as palavras de um livro, e serão as palavras dos que adormeceram. E eis que o livro estará selado, e no livro haverá uma revelação de Deus, desde o princípio até o fim do mundo. Portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues no dia da iniquidade e das abominações do povo. Portanto, o livro não lhe será revelado. O livro, porém, será entregue a um homem, e ele entregará as palavras do livro, que são as palavras dos que adormeceram no pó, e ele entregá-las-á a um outro. Mas não entregará as palavras que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus, e a revelação que foi selada será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão a luz, pois eis que revelam as coisas desde a fundação do mundo até o seu fim.
E dia virá em que as palavras do livro que estavam seladas serão lidas nos telhados das casas, e serão lidas pelo poder de Cristo, e serão reveladas aos filhos de todas as nações, as coisas que ocorreram aos filhos dos homens e que ocorrerão até o fim da terra. Portanto, no dia em que o livro for entregue ao homem de quem falei, o livro será escondido dos olhos do mundo, para que ninguém o veja, exceto 3 testemunhas, além daquele a quem o livro será entregue. E vê-lo-ão pelo poder de Deus, e eles testificarão a veracidade do livro e das coisas que ele contém. E ninguém mais o verá, senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus, para dar testemunho de suas palavras aos filhos dos homens. Pois o Senhor Deus disse que as palavras dos fiéis falariam como se viessem dos mortos. Portanto, o Senhor Deus revelará as palavras do livro, e pela boca de tantas testemunhas quantas achar necessário, estabelecerá a sua palavra, e ai do que rejeitar as palavras de Deus. Mas eis que acontecerá que o Senhor Deus dirá àquele a quem entregar o livro: toma estas palavras que não estão seladas e entrega a um outro, para que ele as possa mostrar ao instruído, dizendo: lê isto, suplico-te. E o instruído dirá: traze-me o livro para que eu o leia. E dirão isto por causa da glória do mundo, e para obter lucro, e não para a glória de Deus. E o homem dirá: não posso trazer o livro porque está selado. E o instruído então dirá: não posso ler. Acontecerá, portanto, que o Senhor Deus tornará a entregar o livro e as suas palavras ao que não é instruído. E o homem que não é instruído dirá: não sou instruído. E então lhe dirá o Senhor Deus: os instruídos não as lerão, porque as rejeitaram, e eu posso fazer minha própria obra. Lerás, portanto, as palavras que te darei. Não toques nas coisas que estão seladas, pois manifestá-las-ei no meu devido tempo. Pois mostrarei aos filhos dos homens que posso executar minha própria obra. Portanto, quando tiveres lido as palavras que te ordenei e obtido as testemunhas que te prometi, selarás novamente o livro e escondê-los-á para mim, a fim de que eu preserve as palavras que não leste, até que em minha própria sabedoria julgue oportuno revelar todas as coisas aos filhos dos homens. Pois eis que eu sou Deus, e sou um Deus de milagres, e mostrarei ao mundo que eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre. E não trabalho com os filhos dos homens, a não ser de acordo com sua fé. E acontecerá outra vez que o Senhor dirá àquele que há de ler as palavras que lhe serão entregues: pois que este povo se aproxima de mim com a boca e com os lábios me honra, mas afastou de mim o coração, e o seu temor a mim é ensinado segundo os preceitos dos homens. Portanto, farei uma obra maravilhosa no meio deste povo, sim, uma obra maravilhosa e um assombro. Pois a sabedoria dos seus sábios e instruídos perecerá, e o entendimento dos seus prudentes será escondido. E ai dos que procuram esconder profundamente do Senhor os seus desígnios, e as suas obras são feitas às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? E também dizem: certamente a inversão que fazeis as coisas serás considerada como a argila do oleiro. Mas eis que eu lhes mostrarei que o Senhor dos Exércitos, que conheço todas as coisas, todas as obras, pois a obra dirá do artífice: não foi ele que me fez? Ou seja, a coisa moldada dirá daquele que a moldou: não tinha ele entendimento? Mas eis que diz o Senhor dos Exércitos: eu mostrarei aos filhos dos homens que dentro em breve o Líbano se converterá em campo fértil, e o campo fértil será apreciado como uma floresta. E naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro, e de dentro da escuridão e das trevas verão os olhos dos cegos. E os mansos também florescerão, e o seu regozijo estará no Senhor, e os pobres regozijar-se-ão no Santo de Israel. Porque tão certo como o Senhor vive, eles verão que o temível será reduzido a nada, e o escarnecedor consumido. E todos os que procuram a iniquidade serão desraigados. E os que tornam um homem ofensor por causa de uma palavra, e preparam uma armadilha ao que repreende à porta, e põe de lado o justo sem motivo, portanto assim diz
o Senhor, que redimiu Abraão, a respeito da casa de Jacó. Jacó não será envergonhado agora, nem o seu rosto empalidecerá. Mas quando ele vir seus filhos, obra das minhas mãos, no meio dele, eles santificarão o meu nome, e santificarão o santo de Jacó, e temerão o Deus de Israel. E também os que erram em espírito virão a compreender, e os que murmuram aprenderão a doutrina. Um comentário que eu gostaria de fazer hoje, baseado nesse capítulo de 2 Néfio 27, está no versículo 2, que diz assim: E quando esse dia chegar, serão visitados pelo Senhor dos Exércitos com trovões e com terremotos e com um grande estrondo e com borrascas e com tempestades e com a chama de fogo devorador. Então esse versículo ele fala sobre ser visitado pelo Senhor. E eu fiz um estudo rápido no livro de Mórmon apenas sobre versículos que falam sobre visita do Senhor, sobre ser visitado pelo Senhor. E eu observei que essa expressão ela se repete bastante no livro de Mórmon. Ser visitado pelo Senhor, ou o dia em que o Senhor visitará o seu povo, o dia em que a terra, todos os habitantes serão visitados pelo Senhor. Então, receber uma visita é um processo, algo que pode ser bom ou pode ser ruim. Quando é uma visita boa, você fica feliz de receber, você prepara a sua casa, prepara uma boa refeição, prepara boas atividades, você fica animado para receber aquela visita. E existem visitas que não são tão agradáveis, visitas que talvez você não esperava, visitas que você não gostaria de receber. Então existem visitas boas e visitas que não são tão boas. E quando se trata da visita do Senhor, igualmente ela pode se tratar de uma visita boa ou uma visita que não é tão boa. Eu separei apenas alguns versículos, tá? Tem muito mais versículos aí no livro de Mórmon sobre esse assunto visita, né? Ser visitado pelo Senhor. Eu separei alguns aqui para a gente dar uma revisada, tá? No primeiro Nef 2, versículo 16, diz assim, a Nef falando: E aconteceu que o Nef, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber os mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras que meu pai dissera. Por essa razão, não me revoltei contra ele, como meus irmãos. Então, aqui é um episódio bem interessante, em que Nef, ele diz que ele desejava saber as coisas, os mistérios de Deus. Ele clamou ao Senhor. E clamar é mais do que orar. Clamar é orar e pedir com todas as suas forças. E além disso, fazer tudo que está ao seu alcance para que aquela bênção ela seja alcançada. Então, Nefe, ele clamou a Deus para descobrir, para aprender dos seus mistérios. E quando ele estava nessa atitude, quando ele fez tudo que estava ao seu alcance, o que aconteceu? Eis que ele me visitou e enterneceu meu coração. Vocês vão lembrar que Lamã e Lemuel, eles nunca enterneceram seu coração. Seu coração sempre foi duro. Eles sempre tiveram dificuldade de aceitar os conselhos, os pedidos dos líderes, de fazer as coisas que o Senhor queria que eles fizessem. Porque o coração deles estava duro. E o que fez o coração de Nefe enternecer? Que está aqui no versículo 16. Vou ler no que está escrito exatamente no versículo. Portanto, eis que ele me visitou e enterneceu meu coração. Então, o fato de Nefe ter recebido a visita do Senhor enterneceu o seu coração. Lamã e Lemuel não receberam a visita do Senhor e, portanto, o seu coração não foi enternecido. Como podemos aplicar isso na nossa vida? Que, na medida em que somos visitados pelo Senhor, o nosso coração se enternece, se torna mais humilde, mais manso. Logo, se eu sou uma pessoa que tenho tido muito coração duro, que eu tenho dificuldade de amar, de perdoar, de compreender as coisas do Senhor, provavelmente isso significa que eu estou precisando receber mais visitas do Senhor no meu coração,
mais visitas dele na minha vida. Ele não tem me visitado tão frequentemente e por isso eu estou perdendo esse contato. Quando um amigo fica muito tempo sem vir na nossa casa, ou nós ficamos muito tempo sem ir na casa dele, naturalmente a gente vai se distanciando e vai perdendo o relacionamento, vai perdendo a intimidade com aquele amigo. E isso pode acontecer com o Pai Celestial. Se o Pai Celestial ele não tem nos visitado em nossas casas, em nosso coração, automaticamente isso vai significa que estamos nos distanciando dele e precisamos sim buscar receber mais as visitas dele. Quando que o Pai Celestial deixa de nos visitar? O Pai Celestial só deixa de nos visitar quando nós deixamos de abrir as portas, seja do nosso lar ou do nosso coração, para receber ele. Lembra lá em Apocalipse que fala: Eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, o Senhor, ele está sempre à porta, pronto para nos visitar. E só que ele não vai fazer nunca uma visita invasiva. Ele nunca vai ser invasivo. Ele respeita e se nós não abrirmos a porta, ele não vai entrar, ele não vai concretizar aquela visita. A menos que nós, do lado de dentro do nosso coração, abramos a porta. Então, essa é uma lição bem importante, que a situação do nosso coração, a situação espiritual do nosso coração e da nossa vida, ela tem muito a ver, e ela está relacionada ao quanto o Senhor tem nos visitado. E o quanto o Senhor tem nos visitado, isso está relacionado ao quanto o nosso coração está aberto e pronto para receber a sua visita. Mas lembra que eu falei que também existem visitas que não são muito boas, que nós podemos receber, né? Então, tem alguns versículos que falam sobre outras formas como o Senhor pode nos visitar, né? De que maneira o Senhor pode nos visitar, que não é só essa visita agradável, existem outras maneiras como o Senhor pode nos visitar. E aí nós podemos ver agora aqui, eu separei aqui no livro de Mórmon, primeiro Nefe 13, no versículo 33 a 34, diz assim: Diz, portanto, o Cordeiro de Deus: Serei misericordioso com os gentios, visitando os remanescentes à casa de Israel com um grande julgamento. E aconteceu que o anjo do Senhor me falou, dizendo: Eis que diz o Cordeiro, depois de visitar os remanescentes à casa de Israel, e esses remanescentes de quem falo são a semente de teu pai, portanto, depois de visitá-los com julgamento e feri-los pelas mãos dos gentios, e depois os gentios tropeçarem muito por causa das partes claras do meu evangelho, e as quais foram suprimidas. Então aqui o ponto, eu vou parar aqui nesse versículo, mas aqui o ponto que fala que Deus ele pode visitar também com julgamento. É uma forma como ele pode nos visitar. Portanto, depois de visitá-los com julgamento e feri-los pela mão dos gentios. Então o Senhor pode nos visitar como foi lá com Nefe, para enternecer o nosso coração, para nos dar entendimento. Ele pode nos visitar com julgamento também, quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados e a justiça precisa ser executada, precisamos passar por um julgamento. Então o Senhor pode nos visitar por meio de julgamento. Em 1 Nefe 19:11 diz: Porque assim falou o profeta: O Senhor Deus certamente visitará toda a casa de Israel naquele dia. Como que ele visitará? Uns com sua voz, por causa de sua retidão, para sua grande alegria e salvação, e outros com os trovões e os relâmpagos de seu poder, com tempestades, com fogo, com fumaça e vapor de trevas, e com o abrir-se da terra e com montanhas que serão elevadas. Então aqui deixa muito claro, 1 Nefe 19:11, formas como o Senhor pode nos visitar, tá? Então, a primeira é a melhor. Visitará uns com a sua voz, por causa de sua retidão. E outros, aí ele segue como que o Senhor pode visitar. Por meio de trovões, relâmpagos, tempestades, fogo, fumaça, vapor, trevas, abrir-se de terras, montanhas que serão elevadas. Então, como que você, como queremos ser visitados pelo Senhor, sabendo que o Senhor pode nos visitar de várias maneiras? Ele pode visitar para enternecer o nosso coração. Ele pode visitar por meio da sua voz mansa
e delicada, nos trazendo paz, cura, nos trazendo conforto, nos trazendo a sua presença que ilumina a nossa vida. Ou ele pode nos visitar por meio de trovões, relâmpagos, por meio de fogo, fumaça, vapor de trevas. Como eu quero ser visitado pelo Senhor? Como? Como queremos que o Senhor nos visite? De fato, essa visita ela acontecerá a todas as pessoas. As Escrituras dizem que todos serão visitados pelo Senhor. Eu, você, membros da igreja, não membros da igreja, todos serão visitados pelo Senhor. Sabendo disso, que eu, em algum momento, serei visitado pelo Senhor, como eu quero que seja essa visita? E como que eu posso me preparar para que essa visita seja boa, para que seja uma visita positiva, agradável? A melhor maneira de eu me preparar é tendo uma vida reta, porque aqui em 1 Néfeis 19:11 ele diz: e alguns visitarei com sua voz, ele visitará com sua voz por causa de sua retidão. Então, o fator determinante que vai deixar, que vai nos tornar, fazer como que essa visita vai ser feita, né? Que vai determinar essa visita, o fator principal é a retidão. Então, por meio da retidão é que nós podemos saber como será essa visita. Por meio da minha retidão pessoal, eu posso saber. O fato que eu não preciso duvidar ou pensar será que vai ou não vai, é que essa visita vai acontecer. Tanto você como eu seremos em algum momento visitados pelo Senhor. Talvez já fomos, e essa visita talvez se repita. Talvez muitos já foram visitados pela voz do Senhor, ouvindo sua voz. Talvez já fomos visitados por meio de tempestades na nossa vida. Talvez já fomos visitados por meio de relâmpagos, trovões. Talvez já fomos visitados com fogo. Talvez já fomos visitados com a fumaça e o vapor de trevas. Talvez já fomos visitados por meio de terremotos. O fato é que todos nós seremos em algum momento visitados pelo Senhor, e que eu e você e todos nós possamos, tendo essa informação muito clara, nos preparar. E talvez, mesmo que no passado tenhamos recebido a visita do Senhor de uma forma mais abrupta, talvez por meio de relâmpagos, talvez por meio de trovões, que nós possamos saber que por meio do arrependimento e do sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo, cumprindo todos os requisitos da lei, nós podemos nos qualificar para que as próximas visitas que vamos receber sejam agradáveis. Mesmo que as visitas do passado talvez não tenham sido boas, as próximas visitas poderão ser melhores se estivermos preparados, se estivermos procurando fazer o nosso melhor para manter a retidão e andar no caminho do convênio. Então, que nós possamos nos preparar para recebermos uma boa visita, para que o Senhor possa entrar em nosso lar, que possamos recebê-lo, para que possamos abrir a porta com alegria e Ele possa estar conosco e nós com Ele, e então possamos ter momentos especiais com o nosso Deus. Eu sei que o Senhor visita cada um de nós. Eu sei que Ele visitará ainda todas as pessoas em todas as partes da terra e do mundo, e que Ele fará essa visita, o desejo dele é que essa visita seja maravilhosa, seja especial. Então, que nós possamos fazer o nosso melhor, que nós possamos nos empenhar ainda mais e preparar o nosso lar espiritual, não só o nosso lar terreno e físico onde moramos, mas que nós possamos preparar o nosso lar espiritual, o nosso coração, a nossa retidão, para que quando o Senhor vier, seja uma visita agradável. E tem muitas outras referências, tá? Para não ficar muito longo, eu não vou ler todas as outras referências sobre a visita do Senhor. Mas você pode procurar aí no Guia de Estudo das Escrituras, você pode fazer uma busca por visitar, visitado. Você vai encontrar muitas referências sobre esse assunto. Eu não vou me estender para não ficar muito longo,
mas realmente é um assunto muito interessante, que faz a gente refletir, porque é algo real. O Senhor realmente visita todos. Em algum momento Ele vai nos visitar. Então, que sabendo disso, podemos nos preparar para termos uma ótima experiência, tá bom? Então, chegamos agora ao final desse episódio, o Caminho do Discipulado de hoje, sobre o segundo NEF 27. Muito obrigado pela sua companhia aqui comigo, por acompanhar esse episódio e por podermos aprender mais qual tipo de visita do Senhor que queremos receber na nossa vida, tá bom? Convido você a acompanhar os outros episódios, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Convido você a deixar um comentário aí também, se o que mais chamou a atenção nesse episódio, se você já foi em algum momento visitado pelo Senhor, como que foi, se foi uma experiência positiva ou negativa, tá? Como que isso aconteceu, e que você possa aí deixar o seu comentário também, tá bom? Muito, muito obrigado, espero que você tenha um ótimo dia, que tudo se resolva na sua vida, que tudo fique bem, porque você merece o melhor, você é um filho do Pai Celestial, e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.